Olá, meus alunos, vamos a mais uma aula de física. Nesse momento nós vamos estar falando de velocidade da luz. Nós vimos que a luz é o que permite com que você veja, né, todos os objetos. A luz, ela pode ser primária, como exemplo, luz do sol, secundária da lua, né, a lua reflete a luz do sol. E nós vimos que a luz tem a sua velocidade no vácuo, que é 3 vezes 10 à quinta quilômetro por segundo, ou 3 vezes 10 à oitava metros por segundo. Vamos à correção da atividade de vocês. Lá na questão, tem algumas que eu não vou fazer só as de cálculo, tá? Então, diz assim, uma estrela emite luz que só é detectada na Terra após 10 anos. Determine a distância dessa estrela à Terra nas seguintes unidades. Primeiro, em anos-luz. Anos-luz é o mesmo 10 anos, né? 10 anos-luz. Depois, pede em quilômetro. Para você achar essa distância em quilômetro, você vai trabalhar com velocidade e tempo. Primeiro, vamos transformar os anos em segundos. Um ano tem 365 dias. Cada dia tem 24 horas, cada hora tem 60 minutos, cada minuto tem 60 segundos. Então, nós vamos realizar essa multiplicação. 10 vezes 365, que dá 3.650, vezes 24, vezes 60, vezes 60. Multiplica 3.650 por 24, dá 87.600. Vezes 60, vezes 60. Multiplicamos aqui 87.600 vezes 60, deu 5.265.000, vezes 60, você tem 315.360.000 segundos. Escrevi em notação científica, contei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Coloquei a vírgula depois do 3, porque a parte inteira deve ser maior ou menor. Maior que 1 e menor que 9, né? Então, coloquei a vírgula aí e contei as casas, coloquei em potência de 10. A velocidade da luz em quilômetro é 3 vezes 10 à quinta quilômetros por segundo. Por isso é que você vê primeiro um raio para depois ouvir o barulho do trovão. Às vezes você até vê o raio e não ouve esse barulho porque é muito longe, não dá para você ver, né? Aí, velocidade é ΔS sobre ΔT. Substituindo aqui, ó. No lugar do V, 3 vezes 10 à quinta, o ΔS eu quero achar, e no lugar do tempo, 3,1536 vezes 10 à oitava. Faz meios pelos extremos, multiplica o 3 por 3,1536, você vai achar 9,4608. Conserva a base, que é o 10, e soma os expoentes, ó, 5 mais 8, 13. Então, 4.608 vezes 10 a 13 quilômetros. A outra questão diz o seguinte, página 135 também. O sistema estelar, conhecido como Alfa Centauro, é um conjunto de 3 estrelas que orbitam o mesmo centro da gravidade. Nele encontram-se a estrela mais próxima da Terra depois do Sol, aproximadamente 4,3 anos-luz de distância. A primeira pergunta, na letra A, diz: quanto tempo demora o trajeto de luz desde o sistema de Alfa Centauro até atingir a Terra? Ao tempo é esse aí, 4,3 anos. Qual a ordem de grandeza em metros da distância desse sistema estelar à Terra? O que você vai fazer? Você vai transformar esse tempo que está em ano para segundo. Lembrando, o ano tem 365 dias, cada dia 24 horas, cada hora 60 minutos, cada minuto 60 segundos. Você faz essa multiplicação, 4,365, o resultado vezes 24, o resultado vezes 60 e vezes 60 novamente. Você vai obter este número aqui, 135.604.800 segundos. Escreva o número em notação científica, pois senão você não vai trabalhar na sua calculadora comum. Aí fica 1, tem todos os números diferentes de zero. Tava aqui a vírgula, então eu coloquei, passei 3, mais 2. Coloquei depois do 1. Aí todos os números diferentes de zero, até esse zero aqui eu tive que colocar, né? Aí contei 3 mais 3, 6, 6 mais 2, 8 e coloquei a potência 10 à oitava de segundos. Depois pergunta, qual a ordem de grandeza
em metros nessa distância, né? Que eu já comecei o tempo, tá aqui. Aí fui usar a velocidade. Como é metro, é 3 vezes 10 a oitava metros por segundo. E eu quero achar a distância. Velocidade é quociente entre distância percorrida e tempo gasto. Como eu quero em metros, lembra, se a velocidade for em quilômetro, é 3 vezes 10 a quinta. Nós estamos usando 3 vezes 10 a oitava porque é em metros. Aí coloquei os números, tanto a velocidade quanto o tempo, e vamos fazer meios pelos extremos. Multipliquei o 3 por 1,356.048 e achei 4,68.144 e somei os expoentes, 8 mais 8, 16. Como pergunta a ordem de grandeza e a parte inteira desse número é menor do que 5, então a ordem de grandeza fica essa mesma aqui. Se esse número aqui fosse 6,0 qualquer outra coisa que tivesse, você ia tirar esse 16 aqui, somar 1 e colocaria aqui 10 a 17ª potência, ou 17. Como o 4 é menor que 5, você deixa a potência do jeito que está. E essa seria a sua resposta. Se tivesse que assinalar, era essa resposta aqui que você ia assinalar. A outra pergunta aí. Em setembro de 2006, foi descoberta a explosão supernova de uma estrela localizada a 240 milhões de anos-luz da Terra. Qual a ordem de grandeza de tal distância em quilômetros, sabendo que a velocidade da luz no vácuo é 3 vezes 10 a quinta quilômetros por segundo e que um ano tem cerca de 3 vezes 10 a sétima segundos? É claro que esse valor aqui é um valor aproximado. Ele é 31.536 mil segundos. Mas eles colocaram aqui aproximado para facilitar os cálculos de vocês. E a velocidade, aqui deu a velocidade. Tem questões que não vai dar. E você deve lembrar que a velocidade da luz é 3 vezes 10 a quinta quilômetros por segundo. Então, 240 milhões de anos, que eu escrevi em notação científica para facilitar. O que você fez? Ó, escrevi os números diferentes de 0, 4, coloquei a vírgula depois do 2, porque a parte inteira deve ser maior ou igual a 1, menor ou igual a 9, e contei quantas casas eu tinha aqui, ó, 3 mais 3, 6, mais 2, 8, e coloquei lá no expoente. Aqui é os 240 milhões em notação científica. O que eu fiz aqui? 2,4 vezes 10 a oitava. Lá diz que o tempo é 3 vezes 10 a quinta quilômetro. A velocidade é 3 vezes 10 a quinta quilômetro por segundo. E você deve usar o tempo 3 vezes 10 a sétima. Então, eu fui achar esse tempo aqui multiplicando 3 vezes 10 a sétima por 2,4. Multipliquei o 3 pelo 2,4, achei 7,2. O que eu fiz? Toda vez que eu tiver um produto de potência de mesma base, eu conservo a base e somo os expoentes. Como eles têm o mesmo sinal, ó, 8 mais 7 dá 15. Aí usei a fórmula, velocidade, que é ΔS sobre ΔT, porque quero achar o ΔS. Substituí a velocidade por 3 vezes 10 a quinta. ΔS eu deixei do jeito que estava. E substituí o tempo pelo valor que eu achei. 7,2 vezes 10 a 15, ou 15ª potência. Nesse caso, nós vamos fazer meios pelos extremos. Ou seja, vamos multiplicar o 3 pelo 7,2, que vai dar 21,6. E vamos somar os expoentes. 10 a quinta com 10 a 15, você conserva a base, que é 10, e soma 5 mais 15, 20. Só que esse número não está em notação científica. E lá pediu a ordem de grandeza. Ordem de grandeza é o expoente, a base e o expoente. Então, eu escrevi o número em notação científica. Estava 21, não posso, 21 é maior que 9, então eu devo colocar 2,1 para ficar menor que 9, a parte inteira. Lembre, a parte inteira é o que está antes da vírgula. Então, ficou 2,16 vezes 10. 20 mais 1, 21. Como ele quer ordem de grandeza, a ordem de grandeza é só 10 elevado a 21. Um outro exemplo que eu coloquei para vocês aqui, que não está na página, mas é para você verificar e responder depois. Quanto tempo é necessário para que a luz chegue à Terra se ela partiu da Lua, cuja distância é 3,4 vezes 10 a quinta quilômetros? Vejam que agora eu tenho que achar o tempo. Eu tenho distância, que é 3,84, tá? Desculpe aí. 3,84 vezes 10 a quinta.
A velocidade, que é 3 vezes 10 à quinta. E você vai usar isso aqui, ó. Velocidade 3 vezes 10 à quinta. Distância 3,84 vezes 10 à quinta. Você vai fazer meios pelos extremos. O 3 vezes 10 à quinta multiplica o ΔT. O 3,84 fica lá. Lembrando que aqui é 3,84, tá? Quem é o ΔT? 3,84 vezes 10 à quinta, dividido por 3 vezes 10 à quinta. 3,84 dividido por 3 dá 1,28 mais alguns números. E o que eu faço no expoente aqui? É um quociente de potência de mesma base. O que nós vamos fazer? Conservar a base e subtrair os expoentes. 5 menos 5 dá 0. E todo número elevado a 0 é igual a 1. Por isso que eu coloquei só 1,28. Ou, se você quiser aproximado, como o 8 é maior que 5, você pode tirar o 8 e acrescentar uma unidade no 2 e colocar 1,3 segundos.